como devemos orar segundo a Bíblia Sagrada. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui quem vos fala, que Deus te abençoe de maneira toda especial. Hoje nós iremos falar de um tema que para alguns é simples, porém para outros existe uma dificuldade para aplicar. É importante ressaltar que o termo oração nada mais é do que o dialogar. Existe uma grande diferença, porém parece ser sinônimos, porém existe uma grande diferença entre orar, clamar, suplicar e interceder. Fique conosco até o final deste vídeo e você vai saber quais são as diferenças cruciais para que você possa compreender de suma importância. Somos sabedores que a oração nada mais é do que o diálogo com Deus. Quem ora bem com Deus, fala bem aos homens. O termo, o verbo orar, significa dizer do termo ores, boca. Então nada mais é do que o dialogar, o falar, paladar, que nada mais é do que o dialogar. É importante ressaltar que o termo dialogar significa dizer palavras diárias. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de compreender. O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração foi uma doutrina que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos. Certa vez os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que importante esta pergunta, esse pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? A oração é o fator predominante da intimidade da criatura com o Criador, do filho para com o Pai. É importante também ressaltar uma frase de E.M. Bounds, que ele declarou da seguinte maneira: o diabo tenta minar a sua oração, porque ele sabe que a sua oração irá miná-lo. Significa dizer que o inimigo das nossas almas tenta a todo custo que você não ore, porque ele sabe que através da sua oração o Senhor Deus irá miná-lo, minar as fortalezas das trevas. Paulo declara isso em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha que definição interessante. Daniel passou por um período de dificuldade, porém Daniel capítulo 10, o anjo registra: desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a humilhar-te, compreender-te, a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Olha a importância da oração. Vale uma frase para a sua vida. Pedro estava preso na prisão para Herodes. Porém, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, declara: Pedro estava guardado na prisão e a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Olha que interessante. Pedro estava guardado na prisão, dormindo, acreditando na promessa. Herodes já tinha matado Tiago à espada, guardado Pedro para fazer espetáculo aos judeus. Porém, a Bíblia declara que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Olha que interessante, enquanto Pedro estava guardado na prisão, a igreja orava. Olha que interessante para a sua vida, uma aplicação rápida e objetiva. A oração foi buscar um anjo, e o anjo foi buscar Pedro. Porém, é importante ressaltarmos que a oração dentro da Bíblia Sagrada nada mais é do que o mecanismo que o Senhor Jesus usou para discursar aos discípulos sobre a importância de permanecer firmes na fé, inabaláveis no Senhor. O próprio Cristo vai fazer a questão da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para uma reza, uma repetição, mas é um esboço da oração daquele a quem simplesmente é o dono, daquele que recebe a oração. Se você quer que nós façamos um vídeo, se você deseja que nós façamos um vídeo relacionado ao esboço da oração de que Jesus ensinou, coloque aqui nos comentários, nós vamos falar os pormenores do Pai Nosso, os códigos do Pai Nosso. É muito importante que você tenha em mente isso. Porém, o contexto da oração, o próprio Cristo declara: tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. Porém, a oração ela começa como?
ela começa simplesmente em nome de Jesus e termina em nome de Jesus. É importante que você entenda isso. Você está orando a Deus Pai através do mediador que é Jesus Cristo e pela intercessão do Espírito Santo. A Bíblia declara que nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o mediador. É ele que fica entre o Pai e entre nós. Porque através do seu sacrifício nós temos autoridade, não constituída pela nossa obra, mas pela obra daquele que nos amou primeiro. Então você começa a oração em nome de Jesus e começa a dialogar ao Senhor. Tem uma tática, isso aqui é uma tática de guerra, porque oração, se você não entender o que é guerra, você vai se perder no caminho. A oração é uma batalha. Naturalmente, nos primeiros minutos, você vai se sentir desmotivado. Porém, quando você vai aprimorando, conversando com Deus, vai aumentando a estabilidade espiritual em que você precisa clamar, precisa orar ao Senhor. Então você começa glorificando ao nome do Senhor. A oração começa com gratidão. Não é petição, é gratidão. A oração é relacionamento. Então você começa a engrandecer o nome do Senhor, glorificando a majestade divina, por tudo quanto Ele tem feito sobre a sua vida, pela sua vida e na sua vida. E é interessante dizer que existe a oração dos fatores micro para o macro. Isso significa dizer, começando com você, com a sua família, com aqueles que moram sobre o seu teto, e redirecionando a sua oração para outros fatores que o circundam, que o cercam. Por exemplo, orou pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, ora pelo seu serviço, pela sua faculdade, pela sua escola, pela sua igreja, pelo seu líder, e assim consequentemente. Passando esse período, vai para um nível estadual, orar pelo seu estado, depois pela sua nação, depois pela sua nação, pelo seu continente. Por que não? É importante entender isso, que o próprio apóstolo Paulo declara para nós orarmos sem cessar. Primeira Epístola do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. A oração é o fator mais importante que destrói as fortalezas das trevas em nome de Jesus. É importante que tenhamos em mente que a oração muda reinos, estabelece reis, remove reis. Daniel capítulo 2 é o poder da oração. Ele ora para Deus revelar aquilo que os sábios da Babilônia não puderam revelar. Porque a oração nada mais é do que o diálogo da criatura com o Criador. Então comece do micro para o macro, das coisas pequenas às coisas que lhe são perto, e depois você vai caminhando para as maiores coisas que de fato são importantes para que haja paz sobre a nossa sociedade. Pastor, qual a diferença entre clamar, orar, interceder e suplicar? Clamar, o verbo clamar significa dizer, gritar em voz alta. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Interceder significa dizer, ficar entre. Suplicar significa implorar no espírito. E orar significa dialogar, falar, paladar, expor, verbalizar. Que Deus te abençoe de uma maneira especial. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo para que nós possamos entender e o YouTube também divulgar esse vídeo para mais vidas que precisam. Que Deus te abençoe de uma maneira especial. Fique com a frase do pregador avivalista Charles Finney. Ele declarou, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Que Deus te abençoe. Voltemos ao cenáculo da oração.